Olá, bem-vindo à aula de diafragma. Nessa aula a gente vai falar muita coisa de anatomia, a gente vai falar de embriologia, então as relações anatômicas. Em embriologia a gente vai entender bastante coisa da anatomia pela embriologia, a gente vai ver a vascularização do diafragma e entender por que esse músculo é tão importante então e tem uma relação na posturologia muito grande. Bom, então chegamos aqui na aula do diafragma. Um músculo bastante importante, porque ele tem um papel postural muito grande. Então, quando a gente vai trabalhar esse paciente, é fundamental que a gente tenha um conhecimento muito amplo desse músculo. Dificilmente a gente vai passar por um tratamento sem pelo menos estar avaliando esse músculo diafragma. Okay? Então, na posturologia, a gente vai ter um papel muito grande dele, então a gente tem que ter um estudo aprofundado. E é o que vai ser essa aula aqui, uma aula bastante longa, bastante extensa sobre o diafragma, mas que a gente espera que sirva de muito estudo para você. Então, começando aqui o diafragma, por definição, diafragma é uma divisória, ok? Então a gente vai dividir aqui a cavidade torácica da cavidade abdominal, ok? Então essa banda aí, músculo-fibrosa, essa lâmina músculo-fibrosa, então é ela que vai ser a grande separadora dessas duas cavidades, torácica e abdominal. Se a gente for pensar esse músculo diafragma, ele tem uma convexidade superior e uma concavidade inferior. Então é característico dessa lâmina fibrosa e dessa lâmina muscular que ela seja convexa em cima e côncava por baixo. Também é importante a gente pensar que existe um centro tendíneo comum nesse músculo diafragma. Até na sequência que a gente vai ver uma imagem bem legal, que alguns autores descrevem como a composição desse músculo diafragma sendo vários músculos digástricos em conjunto. Então, se a gente pensar um músculo digástrico, ele tem dois feixes, dois ventros musculares e um tendão comum. Então, se a gente juntar vários músculos digástricos, a gente chega nessa ideia, nessa visão desse músculo como um centro grande, comum, tendíneo, com feixes musculares laterais, com fibras musculares lateralmente, ok? Se a gente pensar também aqui em relação à topografia desse diafragma, ele não é uma lâmina reta, completamente reta. Se a gente for pensar do lado direito, esse diafragma em repouso, ele está localizado basicamente à altura da quarta costela, e do lado esquerdo, basicamente, do lado da quinta costela, a altura da quinta costela. Então isso em repouso. Porém, numa inspiração forçada, esse diafragma vai descer bastante, até se diz aí de uns 10 centímetros de excursão desse músculo em direção caudal. Ok? Outra ideia aqui interessante, né, é que esse centro tendíneo ele é como se fosse um trevo de 3 folhas. Que eu tenho uma parte anterior e 2 partes laterais. Então, a formato desse centro tendíneo é como se fosse, então, um trevo de 3 folhas. E outra relação bastante interessante é que a parte inferior desse músculo ela tem uma continuidade com a fáscia do transverso do abdômen. Então, essa aponeurose deles aí praticamente como algo em conjunto, né? Algo contínuo. Por isso, uma relação tão importante aí do transverso do abdômen com o músculo diafragma. Essa conjunção desses dois músculos bastante importante, estabilização da nossa coluna lombar, está bem participante aí as duas estruturas, tanto o diafragma quanto o músculo transverso do abdômen. Então a gente vai ver aqui na sequência essa parte da aula de anatomia, ok? Então a gente vai ver várias relações aí, por enquanto, as relações de inserção, então as estruturas que estão relacionadas ao diafragma. Mas antes da gente partir para esse vídeo da anatomia, queria mostrar essa imagem para vocês que eu acabei de falar aí sobre vários músculos digástricos em conjunto. Essa imagem aqui é de um livro chamado Respirações, ok? Eu vou colocar no final dessa aula todas as referências, mas essa ideia é bem interessante, como se fossem então vários músculos digástricos em conjunto com um centro tendíneo aí comum. Isso ilustra bem o que é o nosso músculo diafragma. Vamos dar uma olhada aqui num vídeo da anatomia que eu vou explicar bastante coisa em relação às inserções desse músculo. A primeira coisa a ver aqui é esse formato então de cúpula
do diafragma, onde eu tenho uma parte convexa superior e por baixo uma parte côncava, separando então a cavidade torácica da cavidade abdominal. Primeira coisa importante a gente olhar aqui são os pontos de inserção desse diafragma. Como a gente viu numa imagem, o diafragma praticamente sendo composto por vários músculos digástricos, né? Uma ideia muito interessante sobre o diafragma. E com isso, então, a gente vai tendo pontos de inserção bem importantes. Pontos de inserção, então, dos pilares diafragmáticos. O pilar diafragmático direito descendo um pouco mais do que o esquerdo. Existem referências aí que falam até do pilar direito chegando em L4, mas entre L2 e L3 é um bom ponto de inserção aí do pilar direito. Pilar esquerdo um pouco mais alto, já temos referências aí que falam de L1, L2, L3, mas como L1 e L2, pontos interessantes aí de inserção do diafragma. Além disso, temos um ponto de inserção chifoide desse diafragma e também nas últimas 6 costelas. Então, esses músculos que compõem o diafragma, como essas ideias de vários músculos compondo o diafragma, temos pontos insercionais também nas costelas, não só na última costela. É comum a gente pensar nesse diafragma inserindo só na última costela, mas não, esse diafragma se insere nas últimas 6 costelas, ok? Olhando aqui por baixo, interessante a gente olhar essa face interna, mediana do diafragma, bem central ao diafragma, que é o ponto comum aqui dos tendões diafragmáticos, do tendão diafragmático, chamado então de centro frênico, ok? E nesse centro frênico a gente vai ter alguns orifícios aí que vão dar passagem a algumas estruturas. Do lado direito, então isso aqui é uma vista inferior, lado direito do paciente, lado esquerdo. Então aqui eu estou pensando num orifício que é o forame da veia cava inferior, por onde dá passagem, então essa veia cava inferior, drenando todo esse membro inferior, passando pelo diafragma. Além disso, lateralmente a esse orifício, eu tenho um cruzamento aqui dos pilares, o esquerdo e o direito, que vão acabar formando aqui um outro buraco, uma outra passagem, chamado de ato esofágico, por onde está passando, então, o esôfago, e já iniciando aqui o estômago. Um ponto importante aqui, até pensando em patologias, quando eu penso em hernia hiatal, é um ponto muito importante a gente pensar em relação ao tratamento diafragmático. Posteriormente, eu tenho uma estrutura atravessando também o diafragma na sua parte posterior, que é o ligamento arqueado mediano, por onde dá passagem, então, a artéria aorta, colada aqui anteriormente aos corpos vertebrais. Eu tenho no diafragma, então, esse ligamento arqueado mediano, dando passagem à aorta abdominal. Falando então do ligamento arqueado mediano, é importante a gente visualizar outros 2 espessamentos tendíneos posteriores aqui do diafragma, que é o ligamento arqueado medial, ok, por onde vai estar atravessando aqui o músculo psoas, e pensando lateralmente o ligamento arqueado lateral, que tem uma relação bastante importante com o quadrado lombar. Então, algumas passagens importantes aí no diafragma. Lembrando também que nessa região central do diafragma, eu tenho passando aqui os nervos frênicos, ok? Então, eu tenho o nervo frênico esquerdo, nesta região do centro frênico, e o nervo frênico direito, atravessando esta região bem próxima à veia cava inferior. Então, eu tenho 2 frênicos atravessando. Um outro ponto de passagem nervosa também é no hiato esofágico, por onde está passando aqui o nervo vago. Ok? Em relação às inervações, algo também bem importante. Se a gente pensar como inervação sensitiva e motora de todo o diafragma,
primeiro nervo que vem à nossa cabeça é o nervo frênico mesmo. Então, os níveis lá de C3, C4, C5, basicamente a gente tem a inervação do nervo frênico no diafragma. Porém, se a gente for pensar essa parte crural do diafragma, existem teorias citando a inervação vagal dos pilares diafragmáticos. E se a gente pensar na embriologia, faz muito sentido realmente essa região crural, a região dos pilares diafragmáticos, serem inervadas pelo vago. Sensitivamente também, existe uma descrição da parte lateral do diafragma ser inervado pelos nervos intercostais. Também, se a gente pensar pela embriologia, faz muito sentido, porque existe uma invaginação da parede lateral que forma esse diafragma na fase embrionária e com isso arrastando, então, essa parte nervosa lateralmente. Então, a gente tem como inervação geral do diafragma o nervo frênico, região posterior, nervo vago, e lateralmente, sensitivamente, a gente tem os nervos intercostais. Então, falando da embriologia, aqui é muito legal que a gente comece a entender várias coisas aí que vão surgindo no diafragma e até entender qual é a descrição da inervação desse músculo, fica mais fácil da gente entender pensando na embriologia. E até por que essa inervação é tão alta, sendo que é um músculo tão baixo. Então a gente vai ver isso aqui na sequência. Então pensando aqui como embriologia, então a formação desse diafragma, então ele é formado a partir de 4 componentes embrionários, então 4 tecidos distintos aí, tá? Que o primeiro tecido aqui, o primeiro componente da conformação desse diafragma é o septo transverso, que na sequência a gente vai ver todas essas estruturas. As membranas pleuroparietais, ok? Mesentério do esôfago e também uma invasão muscular das paredes laterais, então que ela vem das paredes laterais. Isso aqui vai ser muito interessante para a gente entender essa inervação, mas vamos primeiro ver quais são essas estruturas que vão estar compondo esse diafragma embrionário. Então essa imagem aqui, ela ilustra muito bem isso que a gente acabou de ver, a conformação desse diafragma. Na sequência a gente vai ver uma outra imagem por cima que dá para ver melhor a parte lateral. Mas em relação ao septo transverso, dá para ver muito claro aqui esse tecido que vai começar a dividir então essa cavidade torácica da nossa cavidade abdominal. Então eu tenho aqui o tecido que é chamado de septo transverso. Ainda na vida embrionária no começo, aqui terceira semana, esse septo não divide completamente essas duas cavidades, mas já é o início da divisão dessas duas cavidades, tanto a torácica quanto a abdominal. Aqui um detalhe muito interessante, que esse septo ele permanece colado ao fígado por quase todo o desenvolvimento embrionário. Então isso aqui já começa a justificar algumas coisas que a gente vai ver lá na frente, de relações diretas do diafragma com essa víscera. Então, a gente tem vários ligamentos que conectam o fígado ao diafragma. E essa conexão embrionária já começa a justificar bastante essa conexão. Então, esse septo transverso ele vai ser formado por um tecido mesodérmico, ok? E ele vai, como eu falei agora, então ele separa esse coração do fígado. Tá? Então é uma estrutura que vai dividir bastante bem essas duas estruturas. Ele é formado a partir da terceira semana embrionária, tá? Então já é algo presente logo no nosso início do desenvolvimento. E aí na sequência aqui a gente vai ver essa outra imagem que dá para ver melhor. Então aqui uma vista superior, aqui está o corte que foi feito, então eu deixei a imagem assim para a gente conseguir ver melhor. Então nessa imagem, por esse corte, o que a gente consegue ver aqui? Então esse septo transverso, que lá no final dessa formação diafragmática, vai gerar então essa estrutura central do nosso diafragma. Como a gente acabou de ver na outra imagem, a gente tem aqui na região central esse mesentério do esôfago. Então uma conexão bastante importante dessa formação embrionária
com o esôfago e inferiormente aí a ele a gente tem o estômago. Então uma relação bastante importante também do diafragma com essas duas estruturas, tanto o esôfago quanto o estômago. Lateralmente, o que a gente tem aqui, olha, primeiro uma conformação, uma prega pleuroperitoneal e ela se fundindo ao nosso septo transverso, então lateralmente e posteriormente, eu tenho aqui a membrana pleuroperitoneal, ok? Que vai ser também uma conformação aí do diafragma. E lembrando que mais para frente, nesse desenvolvimento embrionário, lateralmente eu tenho então aquela invasão muscular da parede lateral, ok? Então eu tenho essa conformação aqui nessa imagem das 4 estruturas que compõem então esse diafragma embrionário. Parte anterior lá o septo transverso, a região da membrana pleuroperitoneal, tenho medialmente o mesentério do esôfago e lateralmente eu tenho então a invasão muscular a partir dessa parede lateral do corpo, ok? Então aqui as 4 estruturas que vão conformar esse nosso diafragma. Pensando aqui como tempos de desenvolvimento, esse septo transverso, como a gente falou anteriormente, ele surge aí a partir da 3ª semana de vida embrionária, então é algo bem inicial na nossa formação. E essa invasão da parede lateral só vai acontecer lá para a 9ª, 12ª semana. Então existe um período aí da 3ª semana até a 9ª, 12ª semana para que esse diafragma se constitua completamente na sua fase embrionária. Então ainda a partir daqui ele vai se desenvolvendo, mas para ter essas 4 estruturas fechando realmente, dividindo as 2 cavidades, eu vou ter basicamente na 9ª até a 12ª semana de vida gestacional. Então aqui eu dei um zoom nessa imagem, porque aqui fica bastante claro o porquê das inervações desse diafragma. Então se a gente for pensar aqui nessa região central, vindas a inervação do nervo frênico, a parte crural do diafragma, então, que é esse mesentério do esôfago, ele vai dar origem à parte crural do diafragma, ou seja, a parte posterior, os pilares do diafragma. E como ele tem uma correlação bastante grande com essas vísceras, talvez isso justifique, então, a inervação dessa região posterior, a inervação crural do diafragma, ser também vinda através do nervo vago. E se eu pensar lateralmente que eu tenho essa invasão muscular da parede lateral do corpo, eu tenho uma inervação sensitiva lateral do diafragma, que ela vem através dos nervos intercostais. Então, por essa embriologia, justifica-se bastante dessa inervação do diafragma. Então, que se fala muito do diafragma nervo frênico. A gente tem diferentes inervações aqui nesse músculo, vindas pelo nervo frênico, sim, sensitiva motora dele, mas eu tenho na parte crural nervo vago e na face lateral eu tenho uma sensibilidade vinda através dos nervos intercostais. Então essa imagem embriológica aqui, ela dá uma clareza bem grande para a gente em relação a essa parte nervosa. Então olha que interessante. Durante a 4ª semana embrionária, ainda o coração não desceu. Então esse septo transverso está localizado à frente desses somitos cervicais, de 3º a 5º somitos. E o que vai acontecer então? Existem mioblastos derivados desse somito que migram então para esse septo, e assim que eles migram, eles trazem com eles fibras nervosas. Ou seja, olha que legal, de C3, C4 e C5. O que vai acontecendo então? Mais ou menos na 6ª semana de vida embrionária, esse diafragma começa a descer, então ele está mais ou menos à frente dos somitos cervicais, e mais ou menos aí na 8ª semana, esse diafragma embrionário, ele está à frente de L1. Então isso justifica por que um músculo que está tão lá embaixo, se a gente for ver, esse diafragma está à frente de T12, L1, está bem baixo, mas ele tem a sua inervação superior, bem alta, C3, C4, C5. Isso por conta dessa migração caudal que esse diafragma vai fazendo. Então lá no comecinho dele, na 4ª semana, ele está à frente dos somitos cervicais, e conforme vai passando o tempo gestacional, ele vai descendo em direção
ao seu posicionamento final à frente de L1, L2 aí. Então algo bem legal da embriologia que justifica então essa inervação do diafragma ser tão alta. Então, como um resumo aqui da inervação do diafragma, que a gente viu nessa aula, a gente tem como nervo frênico, lá de C3 a C5, tanto a parte motora quanto a parte sensitiva. O nervo vago fazendo essa inervação da parte posterior do diafragma, então da região crural, região dos pilares diafragmáticos, e a sensibilidade lateral do diafragma vindo então pelos nervos intercostais. Então, vendo essa parte da embriologia, a gente entende a inervação do diafragma. Por que ele é um músculo tão lá embaixo e tem uma inervação tão alta? Então, essas relações da embriologia justificam muita coisa e fica muito mais fácil a gente entender quais são essas relações do diafragma. Então, a gente chega aqui nessa parte da aula na vascularização desse músculo, diafragma. Então, o que a gente vai ter aqui? Para uma estrutura com a sua função íntegra, é importante que ela tenha também a sua vascularização íntegra. E para isso é importante que a gente retome aqui qual é o trajeto dessa vascularização. Vou aproveitar aqui essa imagem para retomar algumas outras artérias aí, mas é fundamental aqui a gente relembrar quais são as principais artérias que vascularizam o diafragma. Então, a gente vai ter uma artéria chamada músculo-frênica, uma artéria chamada pericárdico-frênica e depois duas artérias, uma artéria frênica superior e uma artéria frênica inferior. Okay? Então vamos retomar algumas artérias aqui. Daqui a pouco eu passo essa imagem num zoom para a gente ver os números aqui e fazer a legenda, mas eu quero fazer o trajeto aí com você na sequência. Então, pensando nesse nosso coração, eu vou ter saindo dele o nosso arco aórtico e tem um trajeto descendente que é a artéria aorta. Então, nessa imagem, este lado aqui é o lado direito e deste lado, o lado esquerdo do paciente. Então, eu estou vendo ele de frente. Lembrando que logo que eu tenho o arco aórtico, eu tenho um ramo chamado tronco braquiocefálico, de onde dá origem, então, a artéria subclávia direita. Do lado esquerdo, eu já vou ter a subclávia saindo diretamente desse arco aórtico. Do lado direito, saindo, então, quando eu tenho essa bifurcação do tronco braquiocefálico, eu tenho a subclávia e tenho uma artéria que sobe, a artéria carótida comum. E do lado esquerdo, essa carótida comum, ela já está saindo direto, ela não tem esse tronco braquiocefálico do lado esquerdo, ok? Lá em cima se dividem em duas, a artéria carótida interna e a artéria carótida externa. Tá? Não é importante nesse momento para o diafragma, mas como a gente está retomando algumas artérias, é importante a gente relembrar. Lembrando que então da subclávia eu tenho duas artérias saindo, as artérias vertebrais, tanto a direita quanto a esquerda. Agora sim, a partir daqui, algo bem importante para o nosso diafragma. Tenho tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, saindo dessa minha subclávia, uma artéria chamada artéria torácica interna, que ela vai ter um trajeto descendente. Nesse trajeto descendente dela, na sua porção final aqui na caixa torácica, eu vou emitir dois ramos. Então essa artéria emite dois ramos. Uma artéria chamada artéria musculofrênica e uma artéria chamada pericárdico-frênica, que vão vascularizar então essa porção superior do nosso músculo diafragma. Seguindo pela aorta descendente, antes de chegar no diafragma, eu tenho ramos sendo emitidos por essa artéria aorta descendente. Então, antes do diafragma, superiormente ao diafragma, eu tenho ramos arteriais, que são as artérias frênicas superiores. Passando então pelo diafragma, a gente já viu esse orifício, então lá no ligamento arqueado mediano, essa artéria aorta atravessa o diafragma e emite ramos inferiores ao diafragma, que são chamadas artérias frênicas inferiores. Então essas são as artérias que vascularizam esse nosso músculo diafragma. A gente vai ver aqui um zoom dessa imagem e vou colocar a legenda de cada um desses números aqui para você ter como estudo.
Então, nesse desenho aqui, ilustrando aí o lado direito e esquerdo, tendo o coração no centro da imagem aqui, eu tenho o número 1, o arco aórtico. Então, do arco aórtico a gente vai sair alguns ramos importantes. Como número 2, a gente tem aqui do lado direito o tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico não existe do lado esquerdo, simplesmente do lado direito. E existe então uma bifurcação do lado direito desse tronco braquiocefálico, dando origem a essa artéria que sobe, então ela vai em direção cefálica, que é a artéria comum, a artéria carótida comum direita, ok? Do lado esquerdo eu já tenho essa artéria carótida comum saindo diretamente desse arco aórtico. Seguindo essa artéria carótida comum dos dois lados, mais ou menos ao nível de C3 e C4, eu tenho uma bifurcação dessas artérias e eu vou ter como número 4, então, a artéria carótida interna, direita e esquerda, e o número 5, a artéria carótida externa, tanto à direita quanto à esquerda. Mais lá embaixo no desenho, então, voltando ao tronco braquiocefálico do lado direito, essa bifurcação, um ramo era a artéria carótida comum, e o outro, então, o número 6, a artéria subclávia, no caso aqui à direita. À esquerda ela sai diretamente do arco aórtico, então o número 6 à esquerda, a artéria subclávia esquerda. Temos também, saindo dessa artéria subclávia aqui, duas artérias, que são as artérias vertebrais. Lembrando que essas artérias entram ao nível mais ou menos de C6, geralmente ao nível de C6, e tem um trajeto superior, fazendo um cotovelo lá nas cervicais altas e entrando na caixa craniana através do forame magno. Tenho também como número 8, então agora bem importante, um ramo saindo da artéria subclávia, que é a artéria torácica interna, tanto à esquerda quanto à direita, no caso aqui desenhada só à direita. Essa artéria tem um trajeto descendente e lá embaixo ela vai mandar alguns ramos importantes para o diafragma. O número 9 aqui é a artéria musculofrênica. Número 10, a artéria pericárdico-frênica, no caso aqui à direita. E, voltando lá para a nossa aorta descendente, eu tenho como número 11 a artéria frênica superior, atravessando o diafragma a aorta. A partir do momento que ela atravessa o diafragma, então, eu tenho um ramo dessa aorta abdominal, que é chamada artéria frênica inferior. Então, são essas as artérias que a gente vai ter no nosso diafragma. Então, ilustrando o esquema aqui com esse modelo anatômico, a gente vai ter o arco aórtico nessa região e saindo dele, então, do lado direito, a gente vai ter o tronco braquiocefálico, ok? E na sequência, então, como a gente viu, a gente vai ter a artéria subclávia. Saindo da subclávia, a gente vai ter aquela artéria que tem um trajeto descendente, uma artéria longa, chamada artéria torácica interna. Essa artéria torácica interna é que vai mandar alguns ramos importantes lá para o nosso coração, nosso diafragma. Então, se a gente for olhar aqui embaixo desse trajeto, nesse ponto eu tenho a artéria musculofrênica, como a gente viu no esquema. Okay? E lá de cima também saindo um outro ramo, que é a artéria pericárdico-frênica, que também vai vascularizar o nosso diafragma. Lá embaixo, então, seguindo agora o trajeto da aorta descendente, eu vou ter duas artérias vascularizando o nosso diafragma. A primeira artéria, a artéria frênica superior, que vai vascularizar a cúpula diafragmática na sua porção superior, e descendo essa aorta, a gente tem aqui a artéria frênica inferior. Então são essas as principais artérias que vão estar vascularizando o diafragma. No esquema a gente viu outras artérias, porém para o diafragma o que é importante são essas. Lembrando que do lado esquerdo a gente vai ter as mesmas artérias. Então, como a gente acabou de ver, existem muitas relações da inserção do músculo diafragma. Mas, não só pela inserção dele, relacionadas às estruturas, coluna lombar, externo, costelas, mas também a gente tem relações
por tecido conjuntivo. Então a gente tem que ter relações de ligamentos com muitas vísceras. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, quais são essas relações do diafragma e por que ele é um músculo tão importante assim, quantas relações a gente vê com este músculo. Então a gente viu muita relação anatômica, a gente viu a embriologia, viu a vascularização, e agora fechando aqui essa aula, a gente vai ver as conexões do diafragma com outras estruturas, não só aquelas relações ósseas. Esse artigo aqui, ele é de 2013, mas ele traz bastante correlação anatômica e as influências do diafragma em todo esse sistema corporal. Então esse artigo é bem interessante para a gente ver essas relações. Na sequência aqui eu vou mostrar algumas imagens, não são desse artigo, mas para a gente começar a ver as relações aí que o diafragma tem com tantas outras estruturas. Então começando aqui, se a gente pensar acima do diafragma, a gente tem os pulmões, e os pulmões com as suas pleuras. Então existe uma conexão aqui entre o diafragma e as pleuras pulmonares, uma relação bastante importante aqui. Também dá para a gente ver nessa imagem que o coração ele tem o seu envoltório chamado pericárdio, e esse pericárdio tem uma relação direta com o diafragma, ele está repousando sobre o centro frênico do diafragma. Então se a gente olhar até nessa imagem aqui, mais claro de ver, existe uma conexão direta entre esse pericárdio e o diafragma, chamado de ligamento frênico pericárdico. A gente tem uma frente e dois laterais. Então, o frênico pericárdico anterior e os dois laterais, direito e esquerdo. A gente viu também essa relação do esôfago atravessando o diafragma. Então, existia lá o hiato esofágico e essa imagem mostra muito claro essa correlação direta aí entre o diafragma e o esôfago. Então, um músculo muito importante a gente pensar em tratar nos casos, por exemplo, de refluxo por hérnia hiatal. Então, é muito importante a gente pensar como está a mecânica desse diafragma por essa relação tão direta do diafragma com o esôfago. Aqui também, se a gente for ver, existe o fundo do estômago aqui, existe uma conexão bastante importante do estômago com o diafragma, através de um ligamento chamado ligamento frênico-gástrico. Ele conecta essa parte superior, aí, o fundo do estômago, ao diafragma. Então, só continuando aí do esôfago, né, então essa imagem mostra muito bem o hiato esofágico e a conexão com o esôfago. Então, os pilares, como abraçando aqui esse esôfago, formando o hiato esofágico. Aproveitando essa imagem aqui, dá para a gente ver posteriormente, então, o ligamento arqueado mediano e a sua conexão com a artéria aorta, e também a gente tem aqui o orifício da veia cava inferior, uma relação bastante grande também visível aqui nessa imagem. Outra víscera importante que tem conexão com o diafragma, o fígado. E essa imagem aqui mostra bem, né, o local de união do fígado com o diafragma. Então, existe uma conexão muito importante. Existem alguns ligamentos do diafragma com o fígado, chamado ligamento falciforme. Existem os ligamentos triangulares e também os ligamentos coronários. Existe uma conexão bastante importante aí do diafragma com o fígado, assim como a gente viu lá na parte de embriologia. Então tá aqui os ligamentos que a gente acabou de citar, né, o ligamento falciforme, nessa conexão aqui com o diafragma. E lateralmente, então, o ligamento triangular, direito e esquerdo, e também o ligamento coronário do fígado. Algumas conexões importantes aí da parte superior do fígado com o diafragma. Nessa imagem aqui, a gente vê esse rim e a sua face arterial-renal. Existe uma conexão aí com a cúpula, a parte inferior do diafragma e os rins. Então, existe uma conexão facial bastante importante também aí entre rim e diafragma. Nessa imagem, o que é visível aqui é uma conexão do diafragma com o baço. Então, tem um ligamento chamado ligamento frenoesplênico que conecta, então, o diafragma ao baço. Então, mais uma repercussão anatômica bastante grande entre o diafragma e uma víscera. No caso aqui, o baço. Nessa imagem, o que é importante a gente estar vendo, nessa face lateral da imagem,
existe um ligamento chamado ligamento frenocólico. Então, no caso aqui, à esquerda. Mas há uma conexão dos cólons do intestino com o diafragma. Então, mais uma relação importante aí do diafragma com os intestinos através do ligamento chamado ligamento frenocólico. Então, começando aqui as relações anatômicas do diafragma, fiz um esquema aqui para a gente ir pensando nessas relações e tem bastante coisa para a gente ir relembrando aqui que a gente foi falando. Então, vou começar aqui pelo nervo vago e vou seguir um sentido horário para a gente falar de todas as relações. Então, se a gente falou lá da inervação da parte crural do diafragma através do nervo vago. Então, eu tenho uma relação de inervação do nervo vago com o diafragma. Além disso, a gente tem que relembrar que esse nervo vago atravessa o diafragma através do hiato esofágico. Então, duas relações importantes aí do nervo vago com o diafragma. Na sequência, se a gente for pensar, os nervos intercostais têm uma relação interessante com o diafragma, porque a inervação sensitiva da parte lateral do diafragma, ela vem através dos nervos intercostais. Pensar em inervação sensitiva e motora do diafragma, então tem uma relação importante deste músculo com as cervicais, através do nervo frênico, vindo lá de C3, C4 e C5, como a gente já viu na parte de inervação dessa aula. Além disso, tem uma relação de inserção desse músculo, a gente viu na aula de anatomia, que esse músculo se insere uma pequena porção dele no osso externo, então no processo xifoide external, eu tenho uma inserção diafragmática. Além disso, grandes inserções dos pilares, desde T12 até L3. Então eu tenho uma relação bastante importante, mecânica aqui desse diafragma, com essa dobradiça tóraco-lombar. Além disso, uma relação importante com as costelas, inserção do diafragma nas costelas. Lembrando lá que das últimas costelas, né? Então, da 7ª até a 12ª costela, eu tenho inserções diafragmáticas. Pensando na parte posterior ainda desse diafragma, existem orifícios por onde os nervos esplâncnicos torácicos atravessam. Então, tem um papel importante do diafragma nesses nervos esplâncnicos, ok? Então, pode acontecer uma neuropatia de compressão, por exemplo, desses nervos, quando esses estão atravessando o músculo diafragma. Outra relação importante que a gente não pode esquecer, o diafragma é um músculo, ok? Mas existem outros diafragmas no nosso corpo. Por exemplo, o diafragma pélvico. Então, tem uma relação importante desse músculo diafragma com os outros diafragmas. Um exemplo aqui, diafragma pélvico, ok? Lembrando que essa aorta abdominal, ela atravessa o diafragma na face posterior do diafragma, pelo ligamento arqueado mediano. Então, uma relação importante vascular aqui da aorta abdominal com o músculo diafragma. Lembrando que existe um orifício da veia cava inferior, que atravessa o diafragma. Então, esse retorno venoso, se a gente for pensar a veia cava inferior, tem muita relação com o membro inferior. Então, todo esse retorno venoso é também favorecido por essa bomba diafragmática, ela também auxilia nesse retorno. Então, algo bastante importante aí para a gente estar pensando em relação ao diafragma. Pensando na drenagem da parede abdominal, a gente vai ter através das veias ásigo e hemiásigo, que drenam a parede abdominal, e essas duas veias atravessam o nosso músculo diafragma. Então, mais uma relação vascular, venosa aqui, importante do diafragma com essas veias. E lembrando aqui, então, agora entrando na parte visceral, tem uma relação bastante importante do diafragma com essas vísceras. A primeira aqui que a gente vai pensar, nesse caso, o esôfago. Lembrando que a gente tem o hiato esofágico, formado por aquele laço entre os pilares. Então, uma relação importante do esôfago com o diafragma. Então, uma relação importante do esôfago quando ele atravessa esse diafragma. Partindo aqui para o estômago ele tem um ligamento chamado ligamento frênico-gástrico ou gastrofrênico, como queiram, vocês vão encontrar esses dois nomes, mas uma relação, então, tecidual do estômago, uma conexão do estômago
com o nosso músculo diafragma. Na sequência, temos mais vísceras aqui, o fígado, com várias conexões. A gente viu na parte embriológica por quanto tempo esse fígado fica colado ao diafragma. Então a gente vai ter ligamentos que vão estar conectando o nosso diafragma ao fígado, ok? A gente tem um ligamento chamado ligamento falciforme, além dos ligamentos triangulares e coronários. Então, ligamentos que vão conectar o fígado ao nosso músculo diafragma. Pensando aqui nos pulmões, a gente tem uma relação bastante importante, pleural aqui, dessas fáscias, conectando então tanto os pulmões quanto o diafragma. Então, uma conexão bastante direta aqui do nosso músculo diafragma com os pulmões. Coração é uma víscera que repousa nessa região central, no centro tendíneo do diafragma. Então existem ligamentos, chamados ligamentos frênico-pericárdicos, que vão conectar então o nosso músculo diafragma ao coração. Tem um frênico pericárdico anterior e os laterais. Então eu tenho uma conexão importante do diafragma com o coração através desses ligamentos. Pensando nos rins, então nessas fáscias perirenais, conexão bastante importante com a parte posterior inferior do diafragma, conectando também, pensando aqui até nos pilares, uma relação importante do diafragma com os nossos rins. Também, na sequência aqui, duodeno, né? Então eu tenho um ligamento chamado ligamento suspensor do duodeno, que conecta essa víscera aos pilares diafragmáticos. Então uma conexão bastante importante visceral dessa víscera com o diafragma. Intestino, se a gente for pensar, a gente tem ligamentos que são ligamentos frênico-cólicos, ok? Então são ligamentos que vão conectar os intestinos ao diafragma. Então mais uma correlação anatômica bastante importante desse músculo. Pensando ainda aí no final, eu tenho o baços, uma conexão ainda com o diafragma, e essa parte linfática atravessando esse diafragma. Então tem uma conexão bastante importante dessa parte linfática também com o nosso músculo diafragma. Então vendo essas conexões, a gente vê que esse músculo diafragma não é só um músculo da respiração, não é só um músculo que tem um papel postural importante, mas é um músculo que tem conexão com quase todas as estruturas do nosso corpo. Então é algo que não dá para a gente não trabalhar no nosso paciente. A gente finaliza aqui essa aula de diafragma, mas quero passar algumas referências para você. Então, livros que foram muito utilizados aqui nessa aula. Prometeus, a parte visceral dele, muitas imagens aí dessa aula, principalmente as relações viscerais com o diafragma, foram tiradas desse livro. Um livro que a gente indica muito de anatomia, que é excelente, Prometeus. Algumas considerações iniciais foram feitas através desse livro aqui, Respirações, um livro muito legal, traz uns conceitos bem interessantes sobre a fisiologia do diafragma, a anatomia dele. Então, um livro bem interessante que foi bastante usado também nessa aula. E, na parte de embriologia, um livro que a gente indica e foi usado aqui na aula, a Embriologia Clínica, do Moore. Um livro muito bom em relação à embriologia. Quem gosta de estudar esse tema, esse é um livro muito bom para estar conhecendo mais a fundo aí a embriologia. E aqui ficam então as referências utilizadas nessa aula, tá? Alguns artigos interessantes. Se você quiser esses artigos, sempre em contato com a gente dá um jeito de te mostrar esses artigos, tá, ok? Estão todos eles aqui e os livros que foram utilizados. Espero que tenha gostado e continua com a gente por aqui. Então é isso, a gente finaliza aqui essa aula de diafragma. A gente viu muito conteúdo aí, desde a anatomia, a embriologia, as relações anatômicas e por que esse músculo é tão importante então para a gente no tratamento do nosso paciente. Espero que você tenha gostado e continua com a gente aqui no nosso canal do YouTube.